A gente fala agora sobre um problema que tem prejudicado bastante a capital de Santa Catarina: fios soltos em postes. Não apenas em Florianópolis, mas em todas as cidades a gente vê esse cenário. Além de uma prática cada vez mais comum, temos também o roubo de fios de cobre. Na reportagem da Juliana Rabelo, você vai ver detalhes da Operação Limpa Fios, que foi lançada pelo Procon e prefeituras municipais. Cabos caídos no meio da rua, ligações clandestinas e fios soltos em postes. Um problema que pode causar uma tragédia. Mesmo com o registro de vários acidentes, o perigo de fios soltos continua pelas ruas. Em uma das avenidas mais movimentadas da capital catarinense, uma fiação elétrica solta quase colocou fogo no poste. Sem falar no perigo para os pedestres. Neste outro ponto da mesma avenida, cabos de internet ficaram atravessados em um local de passagem. Neste outro bairro, os fios foram instalados abaixo do nível permitido. O resultado são fios arrebentados por caminhões que transitam pelo local. Os caminhões que vêm de mudança é muito grande e os fios estão muito abaixo do nível. Vão arrebentando tudo e fica. Às vezes até é perigoso os caras de moto, que aquilo pode enrolar no pescoço dele e acabar matando. E os números comprovam que os acidentes são reais. Todos os anos, as distribuidoras são obrigadas a enviar dados de acidentes e mortes envolvendo a rede elétrica para a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E os números impressionam. No país, entre os anos de 2022 e 2024, foram registrados mais de 25 mil acidentes e 686 mortes. Aqui em Santa Catarina, segundo a Celesc, aconteceram 9 acidentes e 4 mortes no primeiro semestre deste ano. Entre 2023 e 2024, foram 50 acidentes e 15 mortes com cabos energizados no estado. Além da rede elétrica, os emaranhados de fios nos postes são de operadoras de telefone e internet. Segundo a Celesc, essas empresas são responsáveis pela maioria das ocorrências. Elas têm por resolução a obrigação de dar manutenção nesses cabos. A Celesc, quando ela identifica, ela acaba atuando para poder eliminar aquele risco, né? Para estabelecer regras claras em relação ao uso dos postes e as responsabilidades de cada empresa, um projeto de lei no Senado Federal quer regular o uso compartilhado da infraestrutura física. O PL tem como relator o senador catarinense Esperidião Amin. O Procon estadual também atua neste sentido. A Operação Limpa Fio pretende organizar, fiscalizar e remover as fiações irregulares. Nós já fizemos várias reuniões com os atores, que é a Celesc, a Anatel, as empresas de telefonia. Estamos com um ponto focal de cada município e também os Procons municipais trabalhando nesse projeto. Todo o consumidor, poderá fazer a denúncia pelo Zap Denúncia, que é o 4836659057. Nós vamos estar recebendo e encaminhando para a Celesc, que vai fazer a constatação da gravidade e das prioridades de execução juntamente com as compartilhadoras. Outro problema que agrava ainda mais a situação são os furtos de fios. Tanto a Celesc quanto as operadoras de telefone estão trocando o cobre por outros materiais para diminuir essas ocorrências. O PC já está aqui comigo no estúdio porque são duas situações graves: esse acumulado de fios nos postes, que também tem aí o prejuízo à estética das cidades, entre outros, e a questão dos roubos e furtos cada vez mais frequentes. Já mostramos aqui no SC no Ar operações desenvolvidas na capital para combater essa prática, mas é preciso que haja também uma punição mais intensa, e é o que tem avançado no Congresso Nacional, né, PC? Ainda bem. Você viu aquela imagem ali, o cara um nas costas do outro? Isso demonstra a sensação de impunidade. Ou seja, as penas mais brandas possibilitam que crimes como esses se tornem cada vez mais comum, Falcão. E é importante também que haja a punição para quem compra esse material, porque se estão furtando, se estão roubando esses fios, é porque numa outra ponta existem empresas e pessoas que estão comprando, né? E outros comprando das empresas, ou seja, uma cadeia produtiva que chama a atenção das autoridades. Por isso, lá em Brasília foi aprovado ontem o projeto de lei que visa ampliar as penas para quem comete furto, roubo, receptação, ou seja,
ninguém vai ser poupado e terão penas mais pesadas. Mas não pensem que são só esses dois grupos, receptadores e também os criminosos, que vão responder. Também tem as empresas que buscam esses materiais para que depois possam novamente reinstalar, não aqueles fios já desencapados, mas aqueles fios que são reaproveitados. E por isso também tem punição para as empresas fornecedoras de serviços e que utilizam esses materiais. Para se ter uma ideia, as penas que hoje variam de 1 a 4 anos para furtos e roubos vão passar para 2 e 8 anos para também furtos de materiais ferroviários e metroviários nos grandes centros do Brasil. A pena também cresce, passa aí de 4 a 10, chegando aí a uma pena com um acréscimo de até 1/3. E quando afeta os serviços essenciais, para se ter uma ideia, a pena que hoje é de 4 a 10 anos vai subir para 6 a 12 anos. Os receptadores também vão para 12 anos. São penas mais pesadas, que precisam ser aplicadas, senão a gente vai ver o Estado, os municípios gastando cada vez mais em operações como essas que acontecem na Grande Florianópolis, mas a gente tem registros ao longo dos anos de operações para tentar coibir a prática de furtos de fios em Itajaí, em Criciúma, no oeste do estado. Não tem nenhuma região de Santa Catarina, e isso no Brasil inteiro, que não sofra com esse tipo de vandalismo, com esse tipo de crime. E o peso de tudo isso, para se ter uma ideia, é exatamente o prejuízo a serviços essenciais. Por exemplo, os caras que furtam numa região próxima ao hospital colocam vidas em jogo, vidas em risco. E por isso, essas penas dependem apenas agora da sanção do presidente Lula, já deve ser encaminhado pelo Congresso Nacional para que ele sancione e depois iniciar o processo de regulamentação para dar, quem sabe, um fim a essa prática criminosa. É só assim, Falcão, que a gente vai conseguir coibir criminosos que cada vez mais estão ousados, que cada vez mais abusam da leveza das penas para cometerem crimes. Agora, que sirva de lição que esse ainda é um dos crimes que não é tão pesado, mas que as penas sejam endurecidas também para crimes outros que realmente trazem um impacto negativo na população. O povo está cansado de ver ladrão entrando, enquanto a polícia está preenchendo o relatório, eles já estão saindo pela frente das delegacias ou nos fóruns. Às vezes, quando os policiais vão ser intimados ou são chamados a depor, eles estão depondo e os caras já estão em liberdade cometendo crimes novamente. A impunidade, ela ainda predomina, mas tem que acabar. São essas leis extremamente brandas que trazem aquela sensação do seca-gelo, né? Termo muito utilizado, em especial pelos profissionais da segurança pública. E aí, quando a gente olha para esse cenário específico dos fios, você citou os hospitais, e são muitos outros problemas na nossa capital. Inclusive, tivemos recentemente problemas na mobilidade da capital com semáforos que foram prejudicados, que ficaram desligados por horas por conta desse tipo de episódio que merece uma atenção. Um número, apenas um número. Em 2023, a cidade de São Paulo teve 500 milhões de reais em prejuízos. Alguém vai pagar essa conta. Não são os ladrões, não é o Congresso e nem o Judiciário. É no nosso bolso. É um absurdo. PC, obrigado pela Ótima participação quarta pra conosco. Para você também.